O Gabriel entrou, né? Oi, Gabi. Oi, André. Oi, Gabi. Oi. Tudo bem? A gente ia fazer da casa de vocês, ainda bem que não fez, porque senão você ia pegar a gente no flagra agora. A nossa casa é de vocês, gente. Pode fazer lá, não tem problema. Beijo. Beijo, André. Beijo, Gabi. Deus abençoe. Tchau. Com quem vocês estão falando? Então, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Queria começar esse tempo de reunião hoje, esse tempo de adoração, esse tempo que o Senhor separou para estarmos juntos, né, como igreja, exaltando e glorificando o nome dEle. Onde a palavra aqui, Paulo, nos ajuda, né, falando que a nossa alegria precisa estar sempre no Senhor. E também ele fala que nos orienta, né, que para que nós não andemos ansiosos por qualquer que seja a situação, qualquer que seja a coisa. Eu até falei com os irmãos que uma das coisas que o Jamê cita no último livro que ele escreveu agora é que ele fala que a igreja hoje é muito relativista, né? A gente pega um exemplo, por exemplo, né? Quem foi no culto? Foi todo mundo. Quando a gente fala de todo mundo, a gente está falando de uma quantidade muito grande de pessoas, né? 7 bilhões de pessoas participando do culto, né? E ele usa esse exemplo até no livro dele, mas ele traz essa realidade que não é válida para as Escrituras. As Escrituras não fazem relativismo. As Escrituras dizem o que exatamente queriam dizer. Então, quando ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque qualquer que seja a coisa deve causar esse sentimento de ansiedade nos nossos corações. Antes, em tudo, o que quer que seja, mais uma vez, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E aí sim vem a promessa dizendo que se nós fizermos isso, se nós levarmos os nossos motivos de ansiedade, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos angustia, diante do Senhor em oração e súplica, dando graças a Deus, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a Bíblia diz, né? Guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aqui está falando das nossas emoções, das nossas almas, e está falando também dos nossos pensamentos, né? Então, que os nossos pensamentos nesse tempo e o nosso coração nesse tempo estejam voltados para o único que é digno de receber toda adoração, todo louvor, todo esse esforço que a gente faz para estar junto, lutando contra a tecnologia, as dificuldades, as limitações que nós temos, que isso tudo fique de lado e que o centro desse tempo seja o Senhor Jesus. Que Ele leve, de fato, os nossos corações e as nossas mentes cativas a Ele. E assim nós possamos, diante dEle, fazer conhecida as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas e com ações de graças. Então, eu queria convidar os irmãos para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Aquele que é a razão desse tempo, aquele que é a razão de todas as coisas, aquele que é a razão das nossas vidas, aquele que nos alimenta, que nos sustenta, mesmo em meio a tempos de dificuldade. Amém, queridos? Tem um outro texto de Lamentações que diz assim: entretanto disto me recordo e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim.
nova são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Amém, queridos? Vamos orar? Você tem liberdade no Senhor, mais uma vez, de abrir o seu microfone, sentir o seu coração, de repartir, de orar. É algo que o Senhor colocou no teu coração. Nós estamos em família. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai. Aleluia. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso sustento nesses dias, Pai. Pai, muitas coisas nos cercam, Senhor. Motivos, Senhor, de sobra, Senhor, para gerar angústia nos nossos corações, gerar medo, Pai. Incertezas, Pai. Deus, mas nós confiamos em Ti, Pai. Como diz ali Lamentações, nós confiamos em Ti e esperamos em Ti, Pai. Amém. Pai, que esse tempo, Pai, seja um tempo da manifestação do Teu poder em nós, Pai, e através de nós, Pai. Pai, quando nos reunimos, cada um tem, Pai, o que repartir, Pai. O Senhor tem nos alimentado dia após dia, Pai. A Tua presença tem sido o nosso sustento e o nosso alimento, Pai. Pai, não há outra esperança, Senhor, para nós, senão o Senhor, ó Pai. Nós colocamos, Deus, os nossos corações, Pai. Nós colocamos os nossos pensamentos cativos a Ti. Pai, que nada, Senhor, absolutamente nada, venha distrair, Senhor, os nossos corações, os nossos olhares, os nossos ouvidos, Pai, diante daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Nós dizemos, Espírito Santo, Tu tens liberdade entre nós, Pai. Flua, Senhor, tocando os nossos corações, Pai, trabalhando em nós, nas nossas limitações, Pai, nas nossas fraquezas, Pai. Deus, em nome de Jesus, declaramos que não temos competência para o que quer que seja, se não for por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, Pai. Aqui nesse lugar, ó Pai, em cada lar, ó Pai, em cada casa, Pai. Senhor, sobre cada família nesse tempo, Espírito Santo, vem ministrar, Senhor. Vem, Senhor, tocar, Senhor. Vem transformar os nossos corações, vem tocar, Senhor, transformar o nosso caráter, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. Pai, por aquilo que temos feito, Senhor, deixado de fazer que não tenha agradado o teu coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Seja conosco, Jesus, nesse tempo, Espírito Santo. Ah, Jesus. Deus, manifesta-se nos dons espirituais, Pai, dentro da igreja, Senhor. Quero a cura, Senhor. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes, palavras de amor e esperança, não senti teu pão, tua vontade é pra crescer no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar.
amar, dizer que és formoso. Outra vez, diante de ti, abre meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança, ao sentir vontade, tua vontade libertas do seu calor nesse lugar. Eu venho te derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que é preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tua beleza nos atrai, tua beleza nos atrai, tua glória nos atrai, nos perdemos em ti, tua glória. Face é bela, as palavras tão doces, seu coração tão lindo que é Jesus. Se compara ao meu amado, queremos ver nosso mais de ti, queremos ver tua face, derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti, derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face, derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti, derramar queremos ver tua face, queremos ver tua face, derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Queremos mais de ti, mais
mais de ti, menos de nós. Quero mais de teu caso, mais de tua unção, mais de teu coração, mais, muito mais. Traz as tuas palavras, mais o teu olhar, mais o teu coração, mais seu braço que nos livra das nossas condições, seu braço que nos livra das nossas certezas, Pai. Nós envolvemos Jesus, braços que nos livram da força do nosso braço. Braços que nos livram do conhecimento dos céus, Pai, braços, Deus, que nos fazem lembrar que isso tudo é refúgio, Senhor, diante da tua presença, diante do conhecimento de quem tu és, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem com a tua presença, Senhor, vem nos envolver com esses braços de amor, com esse amor que nos constrange, Senhor. Com esse amor que nos envolve, Espírito Santo. Em nome de Jesus, queremos mais. Cordeiro pelos nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos céus, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, dá-nos a sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos céus, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, dá-nos a sua doce graça e nos fazer. Aleluia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
Amém, Senhor. Graças te damos, o teu amor com que nos amou, Senhor. Nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Se entregou por nós, Senhor, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Teu infinito amor com que nos amou, Senhor. Amando o mundo de tal maneira, entregando o seu único filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, Pai. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos, Senhor, pela tua obra, Senhor Deus, infinita de amor, cheia de amor. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Jesus, nós te adoramos, Jesus. O Senhor é grande entre as nações, Jesus. O Senhor é a alegria e a esperança de toda a terra, Jesus. Não há outra esperança digna de toda a nossa devoção, de todo o nosso coração, Jesus. Não existe outro motivo para se viver além do Senhor, Jesus. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. E céu. Tu és o único, Senhor. Tu és o único. Senhor dos senhores. Exaltamos, Senhor. Tu és o único, Senhor. Exaltado. Ser adorado, engrandecido o teu nome, Jesus. O nome que está acima de todo nome. O qual todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Só tu és. Não há outro, Senhor. Só tu és. Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração. Aleluia. Digno, Senhor, de todo louvor, Pai. Obrigado, Pai. Tu és digno, Senhor, do nosso respirar, Senhor. Tu és digno, Senhor, do nosso caminhar, Senhor. Senhor, tu és digno, Senhor, de receber, Senhor, honras, glórias, louvores, adoração. Tu és grande, Senhor. Ah, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Tu és Senhor. Jesus, obrigado, Pai. Pela adoração. Digno de receber todas as canções, digno de receber toda adoração. Digno tu és, Senhor, do meu respirar. Vivo pra ti, eu vivo pra ti. Jesus, seu nome está sobre todo nome. Jesus, o teu amor trouxe salvação. Digno tu és, Senhor, do meu respirar. Vivo pra ti, eu vivo pra ti, Senhor. Santo és incomparável, tens todo o poder. Abre os meus olhos pra ver. Mostra quem tu és e enche meu coração com chamas de amor pra eu levar ao mundo. Aleluia, Senhor. Nossa canção é para ti, Senhor. Nosso coração é para ti. Nosso respirar é para ti, Fica em teu amor, tu és meu firmamento, poder transitar na fé em ti, não há o que me abale.
o que me amare. Santo, és incomparável em todo poder. Abre os meus olhos pra ver. Mostra quem tu és e enche meu coração com chamas de amor pra elevar. Aleluia. Maravilhosa, nossa Pai. Maravilhoso, mais desse amor, Pai. Maravilhoso, enche-nos, Deus, somos de transbordar a tua presença. O reino Senhor, sobre nós. Senhor, para levar o teu amor às nações, às vidas, Pai, que estão perdidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, pelas mãos. Só tu és Deus, só tu és. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. A igreja te dá, a igreja exalta o teu santo nome. A igreja declara que tu és digno. Tu és digno de receber louvor, tu és digno de receber honra, de glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és incomparável. Mais desejo que teus filhos, aonde estiverem neste momento, ó Pai. Toque em cada vida, Senhor, aonde estiver. Em cada casa, ó Pai amado, que está participando desse tempo de adoração, que o Senhor possa tocar cada vida, que o Senhor possa tocar cada coração, aonde eles estiverem, ó Pai amado, que eles possam sentir a Tua presença, sentir o toque do Teu Espírito, tocando, fortalecendo, animando. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti, pois Tu és digno, Tu és digno. Que a Tua igreja possa juntos declarar esta noite que Tu és digno. Que o Teu Espírito toque, que o Teu Espírito mova-se no meio da Tua igreja, mova-se no meio de cada família. Só Tu és, Senhor, só Tu és digno, só Tu. Não há outro. Não há outro. Mais o teu amor, Jesus, em nós. Encher nosso coração, Senhor, tirar, Senhor, tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar, ó Pai, em nós, Pai. Pai, nós nos esvaziamos completamente, Senhor, com uma inspiração profunda, Senhor. Nós nos esvaziamos, Senhor, de nós, Senhor. Colocamos tudo aos pés da cruz, Senhor. Amém. Senhor, que não seja achado nada de nós, Senhor. Mas enche-nos, Deus, com a Tua presença, Pai, porque a Tua presença lança fora todo medo, Senhor. A Tua presença lança fora, Senhor, toda angústia, Senhor. Senhor, a Tua presença lança fora toda tribulação, Pai, toda inquietação da alma, todo pensamento que não vem de Ti, Pai, nós repreendemos, declaramos que Tu és em nós, Pai. Vem encher, Senhor, vem tomar o Teu lugar, Espírito Santo. Guia-nos, Deus, pelas veredas da justiça, Senhor. Guia-nos, Deus, pelos Teus caminhos, Senhor. Jesus, nós confiamos em Ti, Pai, nós Te entregamos, Senhor, a nossa mente, Pai, o nosso coração, Pai, o nosso caminhar, o nosso respirar, como cantamos, como declaramos, Senhor, e queremos viver essa verdade todos os dias, Senhor, não só de palavras, Senhor, não só de palavras, mas de uma vida, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, uma vida de total dependência do Senhor, ó Pai, como filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Assim queremos ser conduzidos pelo Senhor, ó Pai.
Senhor, tira de nós, Pai. Tira de nós toda angústia, Senhor. Todo medo, Pai. Todo medo, Pai. Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor. Deus, nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos, Senhor. Todo medo, Senhor, toda inquietação, Pai, que tem nos paralisado, Pai, como noiva do Cordeiro, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que somos uma noiva viva, Pai. Uma noiva que vive a sua vida, Pai. Uma igreja orgânica, Senhor, que se movimenta, Pai. Que não está parada diante de um mundo parado, Senhor. Mas nós declaramos que o Senhor está em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E se o Senhor está em nós, Pai, a vida em nós, Pai, porque Tu és a vida, Pai. Vivifica a Tua obra, Senhor, em nós, Pai. Traz um avivamento sobre a Tua igreja, Senhor. Nos desperta, Senhor. Desperta aquele que dorme, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nos faz avançar, Pai, com ousadia, Senhor. Com intrepidez, Senhor, no Teu Espírito, Senhor. Nos levando a aproveitar cada oportunidade, Senhor, para a pregação do Evangelho, Senhor. Deus, para aqueles que estão sem esperança nenhuma, Senhor, nós rememoramos agora, Senhor, aquilo que nos traz esperança, Pai. E o Senhor é aquele que nos traz esperança. Nós temos a salvação em Ti, Pai. O Senhor já conquistou isso na cruz, Pai. O Senhor já nos deu. E nós queremos viver essa verdade todos os dias da nossa caminhada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, e assim também possamos proclamar, Senhor, o Evangelho que nos libertou, que nos resgatou da sujeira do pecado, da escravidão, Senhor, que nos levou ao arrependimento, à confissão de pecado, Senhor, que nos levou a carregar nossa cruz todos os dias, Deus, para viver uma vida de intimidade contigo, Pai, uma vida de dependência do Senhor, Pai, uma vida de diminuir cada vez mais, para que o Teu Espírito em nós cresça, Senhor, cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Jesus. Encontra em nós, Pai, a noiva que o Senhor anseia encontrar, Senhor, na Tua volta, Pai. Forma em nós, Deus, o Teu caráter, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos purifica, Senhor, através da Tua palavra. Nos santifica, Senhor, através da presença do Teu doce Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aviva-nos. Põe da Tua vida em nós, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Será que eles conseguem ouvir bem? Eu falo daqui. Vocês estão ouvindo o Alcione falar de onde ele está? Fala aí, Alcione. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa. Vou chegar mais perto, é melhor, não? Para outro lugar para você. Esse vai aparecer. Não precisa aparecer muito, não precisa. Não precisa aparecer muito. Não, precisa sim. Precisa. É? Não começa aparecendo depois. Amém, queridos. Amém. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, pensando um pouquinho naquilo que nós estamos vivendo nesses dias aí, sobre os dias da igreja, né? Algo que o Senhor tem falado no meu coração também. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Hebreus 10, 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O texto diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais
quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, esse texto vai nos falar assim que não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que aquele dia se aproxima. Esse texto fala de várias coisas importantes relacionadas ao tempo que nós estamos vivendo. Ele fala sobre congregar, né? Mas eu pensei um pouquinho sobre o que a gente ia conversar hoje à noite, e algo que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, sobre um novo normal, né? Antes a gente tratava a nossa vida como das coisas normais da igreja, né? Mas nesses dias nós estamos vivendo um novo normal. O que é esse novo normal? É um novo jeito de viver como igreja. Necessariamente a gente vai ter que voltar para as origens da igreja. Não vai ter muito como a gente fugir daquilo que é o plano original de Deus, né? Por isso que a gente está chamando de novo normal, né? Porque a gente até então vivia uma certa normalidade, e depois dessa bagunça toda, dessa pandemia aí, a gente vai viver um novo tempo de normalidade, que vai ser algo novo para nós. Aquilo que era, não vai ser mais. Aquilo que a gente vivia, a maneira como a gente vivia, não vai mais viver. A gente estava compartilhando um pouco antes aqui, com o Braga, com o Alessandro, né? Sobre o que é a igreja. A igreja é um lugar de entranháveis afetos de misericórdia, ou seja, a igreja ela é relacional. A igreja é um lugar de manifestação do amor a Deus e amor ao próximo. A igreja necessariamente ela é uma expressão vertical, onde o homem se relaciona diretamente com Deus. Mas a igreja também é uma expressão horizontal, onde o homem se relaciona com o próximo. Então, dentro desse novo tempo que nós estamos vivendo, necessariamente algumas coisas nós vamos ter que voltar para um princípio bíblico de vida cristã. E esse texto de Hebreus, ele fala de algumas coisas que são, de certa forma, um risco para nós nesse novo normal, nesses novos dias, que é congregar. Porque a gente estava habituado a um padrão de congregar que talvez a gente não consiga mais, não seja mais do mesmo jeito. E a pergunta que fica é, até que ponto tudo isso afeta a nossa relação com Deus e nossa relação com os irmãos? Até que ponto realmente a gente entende o que é congregar, né? E vê que tem um alerta aqui dizendo o seguinte, né? Que a gente não deve deixar de congregar, segundo o costume de alguns. Quer dizer, na época de Paulo, já tinha, na época da igreja, nos primeiros anos ali dos apóstolos, né? Já tinha alguns que estavam deixando de congregar. Então, a carta ao escritor aos Hebreus, né, do escritor aos Hebreus, que não é um autor desconhecido, traz uma recomendação sobre esse assunto. E a nossa preocupação hoje é até que ponto essa pandemia, ou isso tudo que está afetando a vida de tantas pessoas, vai afetar no relacionamento delas com os irmãos, e vai afetar no relacionamento delas com Deus. Para alguns, a vida de igreja era só uma necessidade sociológica, ou seja, existe um conceito muito forte no nosso coração da necessidade de se relacionar com Deus. E isso vem desde o Éden, desde quando o homem pecou, desde quando Adão pecou, o homem se afastou de Deus, o homem morreu espiritualmente, tem no coração do homem um vazio.
no coração do homem um espaço que o homem tenta preencher com coisas espirituais. Mas nem sempre essas coisas espirituais são Deus. Ou não são necessariamente Jesus Cristo. Podem ser outros deuses, né? E aí entram diversos. Podem ser religiões, e aí entram diversas. Podem ser coisas sobrenaturais. E aí entram diversas coisas. Como uma necessidade do homem preencher esse espaço, que é um espaço feito para Deus em nós. Então o homem vem com essa característica e então muita gente se reúne com essa necessidade sociológica, porque experimenta de coisas, né? Quando nós nos reunimos, de fato, há uma ação do Espírito Santo. E algumas pessoas, elas recebem isso na alma, ou só de maneira mais superficial. E isso, de certa forma, acalma, né? Interessante que o Alessandro leu ali sobre Filipenses 4, né? Que não é para a gente andar ansioso sobre coisa alguma, em nada a gente deve andar inquieto, a gente deve buscar a Deus no tempo de dificuldade, a gente deve colocar em oração, súplica, né? Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente tem inquietado no nosso coração, em nada a gente deve andar ansioso, em nada a gente deve andar inquieto. E diz assim que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai ser manifesta, né? Então, quando a gente está, de certa forma, reunido, nós experimentamos um pouco dessa paz de Deus. Quando nós nos reunimos como igreja, nós experimentamos um pouco dessa paz de Deus. Mas o interessante é que, quando a gente olha para Mateus capítulo 9, finalzinho do capítulo 9 e o começo do capítulo 10 do livro de Mateus, aquela passagem quando Jesus está sobre um monte, lá olhando para uma multidão, ele fala assim que aquela multidão estava aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor. Eu gosto muito desse texto porque, para mim, ele esclarece o que é o Evangelho, né? E o que o Evangelho produz em nós. Ele diz lá que Jesus olha a multidão e vê a angústia do coração deles. Via que era um povo aflito. Quanta gente aflita a gente conhece nos nossos dias hoje? Era um povo exausto. Quanta gente exausta você encontra todos os dias? E muitas vezes nós estamos assim, aflitos e exaustos. E Jesus fala que aquele povo aflito e exausto, ele estava daquele jeito porque eles eram ovelhas. Mas eram ovelhas que não tinham pastor. Quer dizer que a falta de pastor deixa a gente aflito e exausto. Interessante que Jesus chama os discípulos e fala para eles, nós precisamos orar. Precisamos orar porque a seara é muito grande, poucos são os trabalhadores, né? Ou seja, tem muita gente aflita e exausta, e tem pouco pastor para trazer paz ao coração desses homens. E aí o texto lá no capítulo 10 continua discorrendo, né? Jesus chama os discípulos, eles oram junto com Jesus. Aí no capítulo 10 vai falando o nome de cada discípulo, nomina, né? Como o Alessandro falou no início, a gente é relativista, né? Então a gente fala assim, todo mundo vem no culto hoje, a gente acha que Deus chamou todo mundo para orar, a gente acha que Deus chamou todo mundo para pregar o evangelho, e daí nesse todo mundo a gente fala assim, já tem gente demais, então não preciso ir. Né? Tem muita gente orando, então não preciso orar. Mas Jesus, ele pega e chama cada discípulo pelo seu nome. E por que Jesus chama cada discípulo pelo seu nome? Porque não tem como transferir isso, não tem como relativizar quando é pessoal, né? Uhum. Não tem como transferir algo que está escrito o seu nome, seu sobrenome, o seu carimbo embaixo lá, para outro. Ou seja, ele te chamou pelo nome, para você orar. Ele mostrou para você a condição do mundo. E depois ele te chama pelo nome de novo. E te envia para esse povo aflito e exausto.
Você não dá para transferir para outra. É pessoal, é contigo, é comigo. Não tem como dizer assim, não tem nada a ver com isso. Se cada um de nós, em algum momento da nossa história, foi chamado para o Senhor, e se nós estamos nessa reunião aqui, presente ou virtualmente, é porque em algum momento da nossa história a gente recebeu um chamado de Jesus. E é interessante que, assim, acontecia lá no Antigo Testamento, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas era uma referência para os pais que tinham vivido um relacionamento com Deus. Mas chega um momento que não tem mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Agora é o meu Deus, agora é o meu Senhor. E assim é conosco. Nós estamos vivendo no tempo que não é mais o tempo do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é mais o tempo do Deus do meu pai, do Deus do meu avô, do Deus da minha mãe, do Deus da minha avó. Agora é o tempo do meu Deus, do meu Senhor. É o tempo do relacionamento pessoal meu com Ele. O tempo do relacionamento seu com Ele. E quando o Senhor nos chamou, Ele nos chama de maneira pessoal e intransferível. Quase intransferível, porque a gente consegue transferir a expressão desse amor, o nome de quem é o dono desse amor. Isso a gente, inclusive, é chamado para transferir, né? Mas a experiência é pessoal. A experiência é intransferível. Eu lembro, lá em Atos, né, no capítulo 2, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, e o texto vai falando lá, desceram do céu como línguas de fogo. Eles ficaram, assim, cheios do Espírito Santo. Eles passaram a falar em outras línguas, mas é uma tentativa de explicar algo sobrenatural. Era como, como um som, era como um vento, era como línguas de fogo. Uma tentativa de explicar. Por quê? Porque cada um tinha, talvez, a sua explicação de como é que foi para ele. Talvez como foi no dia da sua conversão, da sua experiência com Deus, e você tentou falar para alguém e o cara falou assim, esse cara é doido. Eu lembro quando na minha conversão, eu tive uma experiência com Deus e tentei falar da minha conversão para um amigo meu. E eu tinha certeza que ele não estava entendendo o que eu estava falando, mas eu continuava falando. De como é que foi, eu falava para ele, Deus falou comigo. E ele estava com uma cara assim, parecia um vaso, não mudava de expressão. E para mim aquilo era extremamente maravilhoso, extremamente empolgante aquilo. Para mim tinha sido uma experiência única. E eu sabia o impacto que tinha causado na minha vida, mas para ele não fez impacto nenhum. Para ele não fazia nem sentido aquilo. Porque é pessoal. Quando o Senhor nos chama, é pessoal. E é interessante que Deus fala conosco da maneira como cada um de nós consegue ouvir. Ou da maneira como cada um de nós tem capacidade de ouvir. Porque, às vezes, alguns são sensíveis, por exemplo, a uma música, e no meio de um louvor, o coração dele está aberto e Deus consegue falar com ele. Mas com outro, a tal da música não funciona. Ele precisa ir para a Bíblia e ler a Bíblia, e lá no meio da Bíblia, no meio de um texto, no meio de um versículo, é lá que Deus vai falar com ele. Para outro, Deus vai falar com ele num momento lá onde ele está no devocional dele com Deus, a sós com Deus, naquele tempo, ele e Deus, um tempo de silêncio ali, e é ali que ele ouve a Deus. Outros mais agitados, assim, para orar tem que ficar andando de um lado para o outro. Eu sou assim. Para orar, eu tenho que ficar andando de um lado para o outro, e parece um leão enjaulado, assim, vai para um lado, e vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Mas é nesse ambiente, assim, de andar de um lado para o outro, que eu consigo ouvir a Deus. Deus vai falar comigo na minha agitação. Mas chega uma hora que eu canso, eu tenho que parar um pouquinho, aí Deus pega e fala. Mas Deus conhece cada um de nós. E então, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos pelo nome. E fala com cada um deles da maneira que eles conseguem ouvir, e comissiona eles, fala assim, agora vocês sabem do problema, agora vocês foram chamados para orar sobre o problema, e é interessante, quando a gente ora, a gente passa a se comprometer com o problema. Quando a gente começa a orar por alguma coisa, a gente começa a sofrer por aquela situação,
se envolver com aquela situação. Um exemplo, né? Você está lá no seu trabalho e de repente tem alguém lá que está com algum problema de saúde, vamos supor lá que tem um problema sério de saúde, e você se compadece, aquela informação chega no seu coração, você começa a se compadecer dessa pessoa e começa a orar por essa pessoa lá na sua casa. E aí você começa a falar para as outras pessoas lá do seu grupo de relacionamento, da igreja, do grupo de conexão, né? Fala assim, olha, o fulano que trabalha comigo lá está doente, a gente precisava orar por ele. Talvez para outra pessoa que você falou, ele vai orar aquele dia, no outro dia já não lembra mais, mas para você lembrou aquele dia, você lembrou no dia anterior, você vai lembrar no dia posterior, você vai lembrar 3 dias depois, porque você está envolvido nesse processo. E para você faz sentido orar para o seu colega de trabalho. Então, quando a gente começa a orar, a gente se torna envolvido no problema. E chega um momento que a gente fala assim, Senhor, essa pessoa precisa ser curada, cura o meu amigo lá, Senhor, que ele possa conhecer o teu nome, a gente vai orando, vai. Aí chega um momento, você está lá no trabalho, assim, do nada, assim, ele começa a abrir o coração para você. E quem que Deus usa para falar com o seu amigo de trabalho? Você. Quem que Deus move para ir orar com o seu colega de trabalho? Você. Sabe por quê? Porque Deus já te comprometeu na história. Sem você perceber, você se comprometeu com esse projeto que era a cura do seu amigo, a conversão do seu amigo. Então a oração nos compromete, a oração nos envolve no processo ou no problema. Jesus chamou os discípulos e eles foram comprometidos nessa história. E aí Jesus envia eles de casa em casa. E fala assim, não precisa se preocupar com comida, nem com dinheiro, nem com roupa, né? Quando vocês entrarem numa casa, permaneçam lá algum tempo. E se vocês forem bem recebidos nessa casa, deixem lá a minha paz. E eu sempre me questionei como é que era deixar a paz, né? E eu entendi que a paz, ela entra numa casa na medida que chega o evangelho. Porque o evangelho, ele restaura relacionamento, ele cura o coração, ele cura as feridas, ele transforma a mentalidade, ele renova o entendimento, ele põe em ordem aquilo que está em desordem. E a paz vem com esse processo de cura, de restauração, de ordem, de restabelecimento, de relacionamentos restaurados, de compreender que você não está mais sozinho, de que agora você tem alguém que está contigo e pode te ajudar e te socorrer, e você sabe a quem clamar, e você tem a quem buscar no momento de angústia. E aí o Senhor vai trazendo a paz. E assim a paz chega na nossa vida, nesse compromisso, e assim a paz também é levada para a casa dos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, de quem trabalha conosco. Então, com esse texto, quando ele fala assim, não deixemos de congregar, ele fala de um chamado e um compromisso de um povo que teve uma experiência com Deus. Ele não está falando para quem não conhece o Senhor. Ele não está falando para gente que não teve uma experiência com Cristo e a igreja. E os nossos dias são dias de risco, porque nós precisamos avaliar um pouco a nossa vida cristã. Normal, né? Vamos pôr assim. Como é que está a nossa vida cristã normal? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Já estou falando um pouco sobre isso. Que a nossa vida cristã normal, ela precisa ter algumas características. A primeira característica é não deixar de congregar. E aí a gente entra num desafio dos nossos dias. Como é que nós vamos congregar? Nós estamos aqui reunidos. A gente acha, às vezes, que congregar é frequentar reuniões de culto. Isso faz parte, não é que não seja. Mas congregar não é só isso. A palavra congregar, ela fala a respeito de pertencer a um rebanho. E fala congregar vai muito além de simplesmente participar de algo. Congregar fala de se preocupar uns com os outros, de ter algo em comum.
Daí vem a expressão da comunhão, né? Nós vivemos em comunhão porque temos algo em comum. E qual que é o principal, o que nós temos que é como fator principal da nossa comunhão? O que nós temos em comum uns com os outros? Nós temos Cristo. E é tão tremendo porque Cristo e a igreja, eles se confundem. Quando a gente fala de Cristo e da igreja, nós estamos falando da mesma natureza. Ainda que a gente olhe com os nossos olhos naturais a igreja com seus problemas, né? E ela já tinha, a gente estava estudando o livro de 1 Coríntios esses dias. É interessante que Paulo começa a falar que não faltava nem... Ele orava, não cessava de orar pelo povo lá de Corinto. E falava assim, eu sempre dou graças a Deus pela vida de vocês, porque não falta a vocês nenhum dom espiritual. Logo na sequência fala assim, só que vocês têm um problema. Uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Pedro, né? Outros dizem que são de Cristo. Já começa aí. E aí ele já começa a falar de divisão, e vocês vão lembrando lá na época da 1 Coríntios 11, que a gente sempre ouve falar da ceia, lá fala assim, olha, eu não vos louvo, porque vocês se reúnem não é para o melhor. Vocês estão se reunindo que é para o pior. E a gente fala assim, poxa, mas é a ceia. Né? E aí ele continua falando o seguinte, falou, olha, sabe qual que é o problema de vocês? Vocês não discernem o corpo. Vocês não discernem que o corpo, que é a igreja, que somos nós, somos esse corpo, nós somos tal qual o sangue e o corpo de Cristo. A ceia é uma outra expressão que se confunde com Cristo e com a igreja. É outra expressão que se mistura com Cristo e com a igreja, a ceia. E ele fala assim, vocês, uns comem demais e outros passam fome. Vocês não esperam uns pelos outros. E é por isso que tem gente fraca, doente e cansada entre vocês. Vocês não têm revelação do que é a igreja. Vocês não têm revelação do que é a ceia. Vocês não têm revelação do que é Cristo. Ele fala assim, mas é para essa igreja que ele fala assim, eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês, porque não falta nenhum dom para vocês. E aí fala assim, dos dons espirituais, para que eles servem, como é que eles vão ser usados, né? Fala do amor para eles, fala, olha, vocês podem ter todos os dons, mas o que prevalece por último é o amor, o que permanece é o amor. E vai ensinando aquele povo. E assim é para nós. Eu acho que não falta defeito para nós. Mas também nós temos todos os dons espirituais, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Ou seja, Deus nos deu o combo completo de tudo que a gente precisa para viver essa vida cristã normal. Deus colocou em nós. Então, o que a gente tem que fazer hoje? A gente precisa viver essa vida cristã normal, que é não deixar de congregar, é não simplesmente ser participante de um lugar, ou de uma religião, ou de um grupo, mas é estar comprometido com esse grupo, é pertencer, né? É muito interessante essa palavra hoje, pertencimento. Não sei quem que já ouviu aquela teoria da janela quebrada. Essa teoria foi usada em Nova York, naquela época do prefeito lá, Rudolph Giuliani. Ele dizia o seguinte, que quando você vê um prédio com as janelas, um vidro quebrado, as pessoas viriam e quebrariam o restante. Então, eles tinham que deixar tudo em ordem para que aqueles vidros permanecessem sem quebrar. Isso na zeladoria urbana da cidade, né? E essa teoria diz o seguinte, quando você está envolvido com algo, você está comprometido, ou você ajuda a fazer algo, você ajuda a construir algo, você não deixa ninguém estragar. Então, quando a gente se torna
não apenas participante, mas pertencente à igreja, comprometido com a igreja, a gente não estraga e a gente não deixa ninguém estragar. Isso faz parte do zelo, de passar a zelar pela igreja. E pertencer, né, esse não deixar de congregar, essa expressão ela está relacionada a um corpo, né? Fala de pagar um preço para os irmãos, de se preocupar uns com os outros, de ter algo em comum, de ter amor uns pelos outros. E pertencer a um rebanho, ou se importar, também está relacionado a participar das reuniões. E quando eu digo participar, aí vai além de ser ouvinte. Tem algo muito interessante na ceia, lá em 1 Coríntios 11, que a ceia ela é composta de pelo menos 3 características lá, né? Ela é realizada apontando para a morte de Cristo, mas ela fala que as pessoas tinham que estar envolvidas na ceia, e não apenas participantes da ceia. Né? Então ela aponta para a cruz, ela aponta para a nova aliança, falando o seguinte, falou assim, o Senhor já fez uma nova aliança com vocês. E nessa aliança ele diz assim, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E a ceia também, ela aponta para pessoas que não eram chamadas para serem apenas ouvintes, mas fala de um compromisso de beber do sangue e de comer da carne, de pessoas que comiam do pão e bebiam do vinho. Então, na ceia, quando nós somos inseridos num corpo, nós não somos mais, não temos mais não podemos mais ter a condição de simplesmente ser ouvinte, mas a gente está comprometido com aquele corpo. Isso fala de pertencer a um rebanho. Então, participar de reuniões regulares não é simplesmente ser ouvinte. Se nós entendemos que somos parte de um corpo, que pertencemos a um corpo, fala de alguém comprometido com esse corpo. E dentro desse comprometido com esse corpo, fala de alguém que chega com a expectativa não de ser abençoado, mas de abençoar. Alguém que chega com a expectativa não de receber apenas, mas de entregar. E aí a gente entende o princípio de dízimo. Por que tem dízimo e oferta na igreja? Porque a nossa relação com Deus é uma relação de gratidão, é uma relação de entrega, é uma relação de oferta. E Deus ele é tão maravilhoso, e a palavra diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é abençoador, galardoador. O nosso Deus, ele é abençoador. Se a gente crê que ele existe, a gente se aproxima dele, a gente crê que ele existe e crê que ele nos abençoa, na medida que a gente vem com o coração correto, com disposição de abençoar, a gente sempre recebe. Porque a natureza de Deus é abençoadora. A natureza de Deus é amor. Mas a nossa característica, a nossa natureza precisa ser a característica de Deus, a característica de Jesus, de ser abençoador. Por isso, participar de reuniões regulares faz parte de pertencer ao rebanho. A ceia faz parte de pertencer ao rebanho. E dízimo e oferta faz parte, a compreensão disso faz parte de congregar, de pertencer ao rebanho. A ceia, a gente poderia ficar falando a noite inteira da ceia. Mas a gente precisa se esforçar para nunca faltar às reuniões de ceia. Por exemplo. Porque a ceia, ela nos liga ao corpo. Ela nos dá a característica de que nós somos igreja. Ela renova a nossa vida num corpo que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E o entendimento disso traz. Se o não entendimento traz morte, fraqueza e doença, o entendimento traz saúde, traz vida e nos fortalece. O entendimento do que é a igreja, do que é o corpo. Um segundo ponto que eu queria falar com vocês a respeito
desse aspecto que nós estamos vivendo como igreja, hoje é uma característica de um cristão, é revelar Jesus. Então, o primeiro ponto é não deixar de congregar. Viver uma vida cristã normal é não deixar de congregar. Viver uma vida cristã normal é revelar Jesus. Revelar Jesus fala daquele chamado do Senhor para todos nós, num momento que talvez fosse o momento mais importante da história. Um pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus subir aos céus, ele reúne os discípulos lá em Mateus 28, e é como o pai que está saindo de casa, né? O Javé sempre fala isso, né? O pai está saindo de casa e dá aquelas recomendações especiais para o filho. Fala, olha, filho, toda autoridade me foi dada, então eu estou delegando para você essa autoridade. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus, ele dá a maneira, o método e a garantia. Maneira de fazer discípulo é batizando. Né? De que maneira? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ensinando. Ensinando o quê? Ensinando a guardar. Porque para a pessoa ser batizada, ela não precisa conhecer a Bíblia inteira, ela precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E ela precisa reconhecer que Deus tinha um plano para ela e ela se tornou inútil para o plano de Deus. E todos se fizeram inúteis. E agora não tem mais razão, a não ser a gente voltar para o plano original de Deus. De se tornar filho de Deus, se tornar útil para o propósito de Deus, que é revelar Jesus para toda a terra, para todas as nações. A Bíblia em Romanos fala assim, que até a natureza geme, aguardando a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E a gente precisa se preocupar com isso, porque às vezes nós não gememos com essa expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente se manifestar como filho, quando a gente se apresentar como filho, quando a gente revelar Jesus como filho. Então, revelar Jesus está muito relacionado ao chamado nosso pelo Senhor. Quando a gente recebeu Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a gente foi batizado. E a Bíblia fala assim, em Atos 2:38, né? Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Você ia receber o Espírito Santo. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos como aquela igreja lá de Atos, fala assim, nenhum dom vos falta, porque se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Então a gente recebeu o Espírito Santo. Agora é interessante, quando a gente vai para o livro de Atos, é saber o porquê que a gente tem o Espírito Santo. Jesus chamou os discípulos lá em Atos, capítulo 1, e falou para eles, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. A gente fica muito impressionado com o batismo no Espírito Santo, com Pentecostes ali, e esquece do porquê que a gente recebe o Pentecostes, né? A gente recebe para ser testemunha. E o que uma testemunha faz? A testemunha, ela fala daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela experimentou, como disse lá o apóstolo, né? Daquilo que as minhas mãos apalparam. Fala de uma experiência pessoal e sensorial. A gente recebe o Espírito Santo, a gente tem essa experiência para ficar marcado em nós algo sobrenatural de Deus, para que a gente possa testemunhar para as pessoas que existe um Deus que é vivo, que fala, que nos ouve, que se relaciona conosco, que tem comunhão conosco, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é por isso, o Espírito Santo em nós é para nos capacitar a ser testemunha. E o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é revelar Jesus. Se a gente tem o Espírito Santo, a nossa vida cristã normal precisa ser revelar Jesus. Né? Quando
Jesus, em João, capítulo 16, versículo 7, ele deixa talvez a maior promessa que a gente pode encontrar na Bíblia, né? Que ele iria ao Pai, mas ele nos deixaria um outro consolador, que é o Espírito Santo. E a gente vai ver lá, João capítulo 17, fala assim, que esse Espírito nos ensinaria a clamar Abba Pai, quer dizer, ele nos convenceria a respeito da nossa filiação, né? Que nós somos filhos de Deus. Mas esse Consolador, ele não só nos convence do pecado, do juízo, da justiça, ele também nos convence que nós somos filhos de Deus. Ele também anda ao nosso lado e é aquele que anima o nosso coração, aquele que fortalece a nossa vida. Mas fortalece para quê? Para a gente ficar mais forte para deitar no sofá? Ficar mais forte para satisfazer nossa própria vontade? Não. Ele nos anima para que a gente possa revelar Jesus, porque essa é a função dele. Ele nos capacita. A Bíblia fala que ele nos faz lembrar de todas as coisas. Para quê? Para a gente ficar mais sabido? Não, para a gente revelar Jesus. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, para quê? Para a gente ser santo e revelar Jesus. A Bíblia ela tem 3 expressões a respeito da Trindade, né? Vou passar bem rapidinho aqui, que estão lá em 2 Coríntios 13, 14, que fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, nesse versículo, nós encontramos 3 expressões a respeito de Deus. Ele fala, ou da Trindade, né? Ela fala da graça do Senhor Jesus Cristo, quer dizer que a expressão de Cristo é a graça. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido, né? A graça é um favor que a gente recebe sem merecer. É a salvação que a gente recebeu, o amor que a gente recebeu, sendo que o que era destinado para nós era castigo, era condenação. A gente recebeu vida, sendo que o merecimento nosso era morte. A graça aponta para a cruz de Cristo, ou seja, foi na cruz que o Senhor nos deu o amor, a salvação e a vida. A Bíblia fala também a respeito do amor do Pai, né? Então, a Bíblia fala que Deus é amor. A segunda expressão de quem é Deus é que Deus é amor. E a terceira expressão, que é a expressão mais intensa aqui, vamos dizer assim, fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então fala que a expressão do Espírito Santo é a comunhão. Então, se nós temos o Espírito de Deus, ele colocou em nós essas expressões de Deus. A graça, o amor e a comunhão. E a comunhão do Espírito Santo, ela nos dá a condição de se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. Por isso que, na medida que nós entendemos o corpo que é a igreja, na medida que nós temos o Espírito de Deus, nós temos condição de revelar Jesus. Porque Jesus ele é revelado no cuidado uns com os outros, é revelado no amor uns com os outros, é revelado na dedicação de uns com os outros, no se importar uns com os outros, e também no amor uns com os outros. E no amor a Deus. Né? E o terceiro ponto, ou melhor, só para concluir essa questão, por isso que quando a gente tem o Espírito Santo, e a gente tem, que a gente precisa crer que a gente tem, e manifestar o fruto do Espírito Santo, né? A gente começa a se importar com as outras pessoas. Porque os dons, eles são a manifestação eventual, vamos dizer assim, de Deus, através de nós, para as outras pessoas. Mas o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:20, esses são a expressão do caráter de Deus revelada através da nossa vida.
Então, na medida que a gente vai se despojando da nossa carne, vai se enchendo do Espírito Santo, a gente vai manifestando o caráter de Deus. E o dom e o fruto do Espírito, que é benignidade, paz, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Longanimidade, bondade, tudo isso é a manifestação de Deus, e aí entra um aspecto perene da vida cristã, ou seja, é como a gente tem duas expressões lá, uma fala de uma expressão do pleiros de Deus, ou seja, você está cheio do Espírito Santo, que é essa expressão do fruto, né? E outro fala de uma expressão esporádica da ação de Deus na medida que você tem necessidade. Você tem necessidade de profetizar para alguém, você tem necessidade de orar com imposição para que alguém seja curado, de operar um sinal e uma maravilha. Deus opera, mas não é assim, onde você anda na rua, anda todo mundo sendo curado porque você está passando na rua, né? Então fala de uma expressão temporal, que são os dons, e de uma expressão plena, que é o pleiros de Deus, que é o fruto do Espírito. E tudo isso o Senhor já nos deu para que a gente possa se importar uns com os outros e possa fazer discípulos. A vida cristã normal é revelar Jesus. Os dons são para revelar Jesus. O fruto, né, ou frutos, né, porque lá fala de mais de um, mas é um fruto que manifesta tudo isso: benignidade, paz, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade. Tudo isso é um fruto só, que é manifesto na medida que a gente vai se enchendo do Espírito e a gente vai revelando o caráter de Deus na nossa vida para que Deus seja revelado. Tá? E o último ponto aqui é a nossa vida de adoração a Deus. Então, a vida cristã normal, ela está baseada nesses 3 pontos, né? Que é não deixar de congregar, revelar Jesus, e o terceiro ponto é vida de adoração. A gente pode entender isso mais ou menos como ser naturalmente espiritual ou espiritualmente natural. Ou seja, a gente precisa viver uma vida de maneira que, aonde a gente esteja e o que a gente esteja fazendo, isso possa ser adoração a Deus. Adoração não é só quando a gente está reunido num culto, levanta os braços e canta um louvor, ou fala algumas palavras de adoração a Deus, expressa alguma coisa de adoração a Deus. Essa vida de adoração, ela fala de algo que o Senhor colocou e nos ordenou lá já no Éden, lá em Gênesis, quando fala assim que Deus ordenou o homem para cultivar a terra. A palavra cultivar, ela dá origem à palavra cultura, né? Então, quando a pessoa vai plantar soja, fala assim, mês tal é o mês da cultura do trigo, mês tal é o mês da cultura da soja, mês tal é o mês da cultura do arroz, do feijão, do milho, né? A palavra cultivar, ou a palavra cultura, vem na origem da palavra cultivar. E a palavra culto, que a gente usa, vem dessa mesma palavra. Quer dizer que o Senhor nos criou e nos ordenou lá no Éden já para que a gente vivesse uma vida de cultivo ou de culto a Deus. Quer dizer que na medida que a gente planta, a gente cultua a Deus. Na medida que a gente colhe, a gente cultua a Deus. Na medida que a gente vende carro, a gente cultua a Deus. Na medida que a gente vende remédio, a gente cultua a Deus. Na medida que a gente fabrica alguma coisa, a gente cultua a Deus. Quer dizer que o nosso cultivar é uma expressão de culto a Deus. A nossa vida normal é uma vida de culto a Deus. Isso o Senhor deu para o homem lá antes do pecado. E quando o Senhor nos livrou do pecado, né, Ele, na nossa salvação, Ele nos livrou do poder do pecado, da presença do pecado, né? Vai nos livrar, nos salvar da presença do pecado. A nossa vida de santidade, Ele está nos libertando do poder do pecado. E Romanos 8:1, da condenação do pecado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então nós fomos libertos da condenação do pecado. Tudo isso o Senhor fez para que a gente pudesse retornar a essa vida ou projeto original de Deus, que é uma vida de cultuar a Deus. Uma vida de prestar culto ao Senhor. Então, dentro dessa vida de naturalmente espiritual ou espiritualmente natural, tudo que a gente faz precisa ser para cultuar a Deus. Precisa ser um culto de adoração a Deus. E nisso entra várias coisas, né? Nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nossa vida de leitura da palavra, que serve para conhecer a Deus, né? Eu falei um pouquinho de oração. A oração nos compromete com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com as coisas que são interessantes para Deus. A nossa vida de oração, ela precisa nos comprometer com aquilo que é o compromisso de Deus. Mas a nossa vida de oração também é uma maneira da gente se relacionar com Deus. A nossa oração serve para a gente se comunicar com Deus. A gente já descobriu que é filho, e todo filho se comunica com o pai. Agora é interessante que quando a gente lê a palavra, é a maneira de Deus se comunicar com a gente. Quer dizer, todo pai se comunica com o filho. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a palavra diz que na criação Deus trabalhou, né? Jesus passou mais tempo sendo carpinteiro do que sendo mestre em Israel. Quer dizer que a gente também foi chamado para trabalhar. Agora, Jesus também foi modelo de trabalhador quando ele era carpinteiro. E a gente precisa ser modelo de trabalhador também na nossa vida normal, na nossa vida cristã. Na verdade, alguém diabolicamente inventou que existe mais duas vidas para nós, né? Uma vida de cristão e uma vida profissional. Uma vida secular. Mas, na verdade, é uma grande mentira e engano do diabo. Nós temos uma única vida. A única vida que nós temos é para cultuar a Deus. Então, o nosso trabalho não está relacionado à estrutura física onde a gente reúne, mas está relacionado à nossa vida cristã, aonde quer que a gente esteja. E só para concluir, 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E tudo seja feito para edificação. Interessante que, quando fala em 1 Coríntios lá, a respeito dos serviços na igreja, né? E Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres, né? Doutores e mestres lá, e pastores. Lá fala que tudo isso Deus estabeleceu para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Até que todos cheguemos à unidade, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, né? Quer dizer que tudo isso é feito para edificação. E quando a gente se reúne, ter salmo, ter doutrina, ter revelação, ter língua, ter interpretação, tudo isso precisa ser para a edificação da igreja. Quer dizer que está relacionado à nossa vida cristã normal, que é não deixar de congregar, que é revelar Jesus e que é uma vida de culto, uma vida de adoração a Deus. Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos, para que a gente não fique preso a simplesmente uma reunião geral da igreja, e a gente acha que isso é uma vida cristã. A nossa vida cristã, ela pode ser você e tua esposa e teu filho, mas com essa compreensão que você pertence a um corpo, que é o corpo de Cristo. Que você tem outros irmãos, que só vocês aí na sua casa não são suficientes, né? Tanto que, quando a gente lê Êxodo 12, a gente vê que aquele cordeiro que era separado para a ceia, se ele fosse maior do que o suficiente para aquela família, era para chamar os vizinhos, né? E lá é uma expressão de Cristo. E eu creio que Cristo, ele é sempre muito mais do que a minha família precisa. E eu tenho obrigação de chamar os vizinhos para repartir Cristo. Então, a gente não pode se conformar com a solidão, porque a palavra diz que é o solitário Deus faz viver em família,
e a gente não pode se conformar com uma estrutura sendo a nossa vida cristã baseada numa reunião geral. A gente precisa ter um relacionamento vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Amém? É isso. Graças a Deus. Vamos orar, meus queridos, a esse respeito. Vou pedir para o Glauco. Glauco, você pode orar. Tá na televisão, né, gigante? Não dá para ouvir, não. O microfone tá ligado, mas... Tá ligado, né? Ah, talvez seja o som. Também aconteceu isso, né? Ele pegou da... Não. Samuel, não. É, Samuel, sobrou para você, Samuel, que está no canto superior esquerdo. Pelo menos para nós. Pode nos conduzir, meu irmão, em oração? Sim. Amém. Amém, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, Deus, que estamos em unidade, mesmo que não presencialmente, Pai amado, mas como um só corpo de Cristo. Pai, te agradecemos pela palavra, Senhor, te agradecemos, Deus, por mais este ensinamento. Agradecemos, Pai, por mais uma semana que o Senhor cuidou de nós. Queremos pedir, Pai, que o Senhor, essa palavra esteja fixada em nossos corações, Pai. Amém, Pai, em nome de A Jesus. semente, Pai amado, nos nossos corações e frutificar. Agradeço pela vida, Pai, da Alcione, da família que estão aqui, Deus, que puderam ministrar, Deus, para nós. Agradecemos pela vida, Senhor, do Alessandro, da Simone, Deus, que estão nos conduzindo, Pai, e de todos os irmãos aqui presentes, Pai. Muito obrigado, Pai, que possamos, Deus, ter um resto de fim de semana abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Alguém tem algum motivo específico de oração para a gente orar? Ixi, agora não vi nada. Chegue mais perto. A Ellen, oração pelo meu casamento, pelo meu pai. Aham. Quer nos conduzir, Braga, nisso? Eu não sei que... Alguém não? A princípio não, você pode mandar ou pelo chat ou abrir seu microfone, quem quiser abrir, tanto para orar quanto para fazer algum pedido de oração. Não, Braga. Amém. Pai querido, nós como igreja continuamos pedindo a tua direção. Amém, Senhor. Precisamos de ti. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre o que devemos fazer e como devemos fazer. Amém, Senhor. E juntos nós queremos pedir que o Senhor visite a vida da Ellen. Amém. Entra com providência, tocando na vida dela, no casamento dela, no lar dela. Tu sabes todas as necessidades, tu sabes as dificuldades, e o Senhor pode, neste momento, tocar e operar de forma tremenda e maravilhosa. Nós cremos que Tu és o Senhor, que Tu continua no controle de todas as coisas. Então toma a vida dela em Tuas mãos, e eu tomo em Tuas mãos. E esse casal seja fortalecido pela Tua palavra, seja fortalecido pelo Teu Espírito, seja abençoado pela Tua igreja. Nós declaramos isso. Porque Tu podes, ó Pai, trazer paz, Tu podes, ó Deus amado, trazer cura, trazer libertação, trazer transformação. Também junto com a igreja oramos pelo
meu pai, pelo Suélio, e pedimos a tua graça. O Senhor visita ele ali no Guarujá, e nós pedimos ao Deus amado que a mente dele seja novamente trazido à normalidade. Que ele possa entender, ó Pai amado, que o quanto ele tem caminhado na tua presença durante todos esses anos, e que no final da sua vida ele possa se render mais e mais a ti, sabendo que do Senhor é que vem a exaltação, é que vem a vitória, é que vem a graça. Amém. Traz paz ao coração do meu pai nesses tempos difíceis, e já no adiantar da sua idade. Traga paz, para que ele possa olhar para trás e, ao invés, ó Pai amado, de sentir tristeza, que ele possa se alegrar por tudo que o Senhor permitiu que ele fizesse ao longo desses anos. Que ele possa se alegrar porque vidas entraram no reino, por causa da palavra, por causa da dedicação, por causa do compromisso dele com a tua palavra, com o teu senhorio. Nós declaramos isso, Pai, e pedimos a tua bênção sobre toda a tua igreja neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém, Pai. Jesus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Obrigado, Pai. Louvado o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, nós te louvamos, benzemos o teu nome, Senhor, por esse tempo, Pai. Jesus, que, como Samuel orou essa palavra, Senhor, venha frutificar no nosso coração, Pai. Deus, que o teu Espírito Santo continue trazendo revelação, Pai, da igreja do Senhor, ó Pai, sobre cada um de nós, Pai. Sim, Pai. Que possamos de fato, Senhor, viver cada uma dessas verdades, Senhor, na nossa caminhada, Senhor. Acima de tudo, Deus, glorificando o teu coração, Pai, porque tu és digno, Senhor. Amém. Senhor, tu nos chamaste, Senhor, com um dom específico, um chamado específico, Pai. E nós queremos compreender no nosso coração, Pai, que nos move a caminhar, Senhor, essa verdade plena do Senhor sobre cada um de nós, Pai. E possamos viver igreja, Senhor, ainda que tudo ao nosso redor, Pai, pareça difícil, Pai. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus. Deus, ainda que estejamos enfrentando uma pandemia que nos impossibilita de muitas coisas, Pai, mas nós cremos no teu poder, Pai. O Senhor é um Deus que não para, o Senhor é um Deus que trabalha em favor da tua vontade, Senhor, e o Senhor nos usa, Pai, para que a tua vontade seja estabelecida na terra, Senhor, para que os dons sejam manifestos, como nós aprendemos nessa noite, Senhor, para que a tua igreja seja tocada, curada, haja revelação, discernimento a respeito do corpo de Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos dizer ao teu Espírito que nós nos dispomos, nós nos dispomos à tua vontade, Senhor. Vem usar as nossas vidas, Pai, nesse tempo, Pai, que o Senhor chamou a cada um de nós, Pai, começando a partir das nossas casas, Senhor, a partir das nossas famílias, dos nossos filhos, esposas, esposos, Pai. E seja tão transbordante, Deus, a tua presença, Pai, em nós e através de nós, que esse fluir, ó Pai, seja derramado na vida dos nossos vizinhos, Senhor, dos nossos colegas de trabalho, Senhor, nos nossos vínculos, Deus, de amizades, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua graça seja manifesta através da tua noiva, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos criou, Senhor. Que a nossa vida, Pai, o nosso falar, ó Pai, o nosso caminhar, Senhor, seja uma expressão de culto ao Senhor, ó Pai, em todo o tempo, Pai. Não só nesses momentos quando juntos estamos, que é gostoso, que é agradável, Senhor, mas que a nossa vida diária, Senhor, venha condizer com essa verdade que nós aprendemos, Pai, dia após dia, Pai. E a tua graça, Senhor, seja abundante sobre nós, Pai. E o teu amor seja derramado sobre as nossas vidas e também a comunhão do Espírito Santo, Pai, que nos conduzirá a fazer a tua vontade boa, perfeita e agradável para ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor. Nos abençoe, Pai, e nos ajude, Senhor, a viver, Senhor, todos os dias, Pai. Todos os dias essa verdade, Senhor. Que ela nos conduza, Pai, a cada passo.
ao centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Alguém tem repartiu alguma coisa? Falou alguma coisa? Maravilha. Tudo certo? Uma paz. Então tá bem. Então tá, meus queridos. Louvado seja Deus por isso. Fala aí, mãe. Tchau, princesa. Bota lá que você vai mandar o catabéu lá. Eu vou mandar um casamento pra vocês, vai, irmão! Cata velho. Tchau, princesa. Tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Todos na paz. Lá, filha. Tchau. Amém. Vocês também. Alô, Nicolas. Tchau, Glauco. Bia, Vite, beijo. Deus abençoe. Olha o gatinho do Samuel. Gatão. Não é você não, Samuel. O gatinho tá atrás, Samuel. Não. Foi meio estranho, mas depois eu entendi. Olha o gatinho da Adri. Aí. Samuel, Samuel. Beijo, Anderson, Rejane. Deus abençoe. Não, tá ali. Deus abençoe. Beijo, meus queridos. Tchau, Ellen. Deus abençoe. Tchau, Ellen. Fiquem na paz. Viu como ficou melhor assim a imagem? Percebeu que abriu? Dá pra gente ver nós mesmos, né? Deixa eu seguir. Eu tava vendo. Para a gravação, agora eu tenho que mandar a gravação. Eu preciso